Vocês estão vendo, tá dando lag no meu vídeo? Vocês estão sentindo isso? Não, eu não tô conseguindo ter essa noção, não, se tá ou não. Então acho que melhorou do que estava mais cedo, né? Mais cedo tinha alguma coisa que estava definitivamente atrapalhando ali. Eu tô com duas telas aqui, então às vezes quem está me vendo aí vai ver eu virando o rosto ali para a tela. Mas deixa eu desabilitar meu antivírus também. É uma coisa que eu faço todos os dias, é analisar o que a gente fez, o que eu fiz ao longo do dia, né? E eu recomendo que todo mundo faça isso também, para que a gente tire conclusões do que fez de certo e do que fez de errado, né? Então nós vamos começar analisando. Vou falar uma besteira aqui, vou começar do princípio, né? Primeira coisa que a gente tem que notar, nós estamos aqui, né? Antes da abertura do mercado, a gente está na mínima do dia, né? Está na mínima do dia e o mercado veio caindo ao longo do tempo ali, né? E no M15, a gente estava aqui. Não, isso aqui foi depois, né? No M15 a gente também estava aqui, né? A gente estava na média móvel de 200, sofrendo, a média móvel de 200 flat, inclusive, né? Sofrendo suporte, mas as médias móveis vinham se aproximando, né? As médias móveis vinham se aproximando, o que é um sinal de que o mercado deve tentar romper, né? E para a gente ter sucesso nesse rompimento, a gente precisa disso. Olha só que interessante, né? A gente tem o teste na média móvel de 20, a gente tem o engolfo, né? Praticamente um bear 180, a gente tem um candle de força, a gente tem uma confirmação abaixo disso aqui, né? E de repente a gente tem a reversão do movimento, né? Isso aqui é muito difícil de você não ser pego, porque com a proximidade da de 20 e da de 8 aqui, né? Tocando nos candles já, você tende a querer operar vendido aqui. Normal isso, natural para gente que opera dessa forma. E ainda assim fizemos um pin bar, né? E na sequência um candle que dava a entender que a gente iria reverter. Um candle de força fechou acima da média móvel de 20. Tudo levava a crer que a gente iria operar na abertura a partir daqui, né? A partir daqui, ó lá, onde o mercado foi, exatamente, né? A gente estava planejando isso aqui, né? E aí, né, nós estamos aqui, o mercado faz esse movimento, né, na direção da média móvel de 200, buscando um novo patamar, né, mas não consegue. Ora, se você tentou ir acima da média móvel, né? Você trabalha acima da média móvel, tentou alcançar aqui, não conseguiu, e o mercado voltou a cair, existe uma grande chance de que você vai fazer uma nova mínima no mercado, né? E de repente a gente tem uma abertura com candles de força, né? Na direção da mínima. A gente tem uma abertura com candle de força na direção da mínima. É um grande sinal de que a gente pode tentar romper. Mas, por outro lado, as nossas médias estavam laterais, né? O mercado vinha lateralizando desde aqui, ó, não dando uma direção muito precisa de onde a gente ia. E aqui a gente vai analisar o primeiro erro de análise, né? O primeiro erro que eu cometi aqui, um erro muito grave, um erro muito grave. Ora, se nós temos uma chegada no nível de suporte
testado anteriormente, se a gente tem essa chegada, olha como é que eu pensei e olha como é que a gente tem que pensar, né, efetivamente. Deixa eu ver um vídeo aqui. Então, a gente tem que pensar que para trabalharmos este rompimento, a primeira coisa é que a gente teria que ter o apoio das médias móveis descendentes. Tudo bem, estamos na abertura do mercado, pode ser que a gente consiga a força necessária para ir, muitas vezes a gente já viu isso. De qualquer forma, a gente tem um candle. Meu Deus, o que foi isso? Não sei, não entendi nada. Alguém desenhou aí, não foi não? Porque tem como? Eu não sei. Acho que não tem como, não. Gente, olhando agora, olha o que eu vi na hora. Na hora eu entendi que esse toque na média móvel de 20 era um teste bem sucedido. Mas se você olhar agora, não é isso que a gente está vendo. Vocês concordam comigo? A gente Não, eu não praticamente está consigo vendo o ver. que aqui? Um Bull 180? Exatamente. Né? A gente praticamente está vendo um Bull 180 em cima de um suporte que é a mínima do dia. Uhum. Né? Então percebam como uma informação óbvia como essa passou batido da minha visão aqui. Mas era porque, Márcio, na hora que nós estávamos analisando o mercado, nós utilizamos toda a queda como um candle vermelho. Então, o verde trabalhava em cima daquele um terço. É verdade. Mas este é um candle de reversão bem clássico, né? É Hum, um, é um, é um candle grande, um GBR, né? Green Bar Reversal, uma barra de versão verde, não formou o Bull 180, uma barra de versão verde em cima de um suporte que é a mínima do dia. Quer dizer, são coisas a se levar em consideração. Pior que às vezes a gente quer estar certo e paga o preço de poder estar errado. Né? Então, o que seria realmente uma visão melhor para a gente? Se tivesse acontecido isso aqui, ó. Se a gente, em vez daquilo ali, né, como a gente pinta a sombra, né, essa sombrazinha em cima é vermelha, seria muito melhor se a gente tivesse isso aqui, né? Olha lá, um corpinho com uma sombra em cima. Aí sim. entendi. Isso sim seria um sinal muito mais interessante para a gente do que uma GBR, um Green Bar Reversal, que é o que nós temos aqui. Né? Então, realmente, temos que chamar nossa atenção, a minha principalmente, para uma falha grave. Isso aqui é uma falha grave. Né? Então, se tivéssemos percebido isso a tempo, era melhor ter estopado e entrado realmente na direção do movimento contrário, que foi o que aconteceu. Né? Por quê? Porque é um Green Bar Reversal com o mercado lateral. Né? Então, esse erro aqui é um erro que a gente tem que evitar cometer. Isso aqui, depois a gente vai ver que isso aconteceu também. E aí eu já fiz totalmente diferente. Eu já fiz totalmente diferente, tá? Então, primeira falha aqui que nós temos que analisar. Segunda falha a ser analisada. Nós temos aqui esse movimento que deixou a gente meio estressado. Né? Deixou a gente meio estressado. O stop neste patamar, né? A entrada comprada estava correta, né? Nós temos uma barra forte de ignição agora, né? Uma barra verde de ignição, que é uma barra elefante, e a tendência é o mercado trabalhar comprado, né? Uma barra realmente considerável. A gente pintou o movimento aqui, ficou um troço gigantesco, né? Nós temos aí o movimento aguentando no primeiro terço, né? Ficou um tempão ali. Então, a colocação desse stop me parece que foi um pouco prematura. Me parece que foi um pouco prematura. Tá? Mas, por outro lado, foi aqui, né?
Aqui nesse patamar, nesse candle aqui, né? O stop. Foi nesse daí. Eu não consigo desenhar mais. Bosta, não sei o que aconteceu. Aqui, ó. Né? Olha a sombra aqui. Foi abaixo da sombra deste candle aqui. Então, gente, quando nós lidamos com candles elefantes, a gente entrou aqui, né? E no início do próximo candle, realmente o nosso stop tem que ficar aqui. Não é? É normal. Então, assim, nós podemos ter enxergado a possibilidade do teste na média móvel De 200. de 8 aqui, está subindo, né? Para apoiar isso aqui. Só que aqui, naquele momento, a média móvel de 8 não estava aqui, né? Ela estava aqui. Estava subindo ainda. Então, quer dizer, era muito difícil não ser pego por esse stop. Muito difícil. Né? Você teria que ter um sangue frio bem grande para você ver uma barra vermelha descendo, não estopar aqui e, de repente, correr o risco de voltar tudo. A abertura do mercado, às vezes, é complicado por causa disso, né? Então, assim, apesar de o mercado ter ido na direção da onde a gente queria, eu não considero esse stop tão ruim, né? Porque se fosse um candle de ignição, pela teoria a gente faria exatamente isso, né? Ao fim do primeiro candle, não importa onde ele está, eu já entraria com stop aqui para baixo desse candle aqui. Essa é a teoria do candle o candle elefante, candle de ignição. Ali, tá? Então, fomos estopados aqui, eu fui estopado aqui, e depois o mercado estopou e fez o movimento. Aí a média móvel de 8 chegou, né? Porque ele me estopou, a média móvel de 8 chegou. E aí a gente viu essa continuidade de lateralização e tudo mais. Bom, a ideia da entrada comprada aqui era uma boa ideia, né? Porque nós estamos no início de um movimento. Testamos a média móvel de 8. Então, a gente pode esperar mais testes na média móvel de 8. E a máxima do dia anterior também é um ponto interessante. Tá? Também é um ponto interessante. Só que aqui a gente ficou parado na máxima do dia atual, correto? Isso aqui é a máxima do dia atual, tentou romper e não conseguiu. Então, olha só. O mercado começou a cair. Tá? Nesse momento, o Wallace ele falou sobre a média móvel de 20, a distância, muito bem analisado. Né? Então, vamos ver. Olha lá onde nós estávamos. Nesse momento, a gente estava aqui. Você falou assim, Márcio, eu tenho medo de operar naquilo ali. E aí nós temos... O que nós temos aqui? Esse dado aqui foi totalmente ignorado por mim. Primeira coisa, nós temos um topo duplo. Segunda coisa, nós temos um topo duplo com duplas sombras superiores, né? Então, o double top and tail é um sinal forte de queda. Tá? É um sinal forte de queda. A prudência manda a gente, no mínimo, mover o nosso stop. Tá? A prudência manda a gente, no mínimo, mover o nosso stop. E eu não fiz isso. Então, acabei estopando neste candle aqui. Ó. Eu considerei isso aqui um teste na média de 8, mas não esperei a confirmação, que é o que a gente precisaria para continuar. Como ela não veio, eu estopei neste candle aqui. Ainda bem, né? Senão a coisa fica muito pior, né? Veja que ele voltou tudo, tá? Então, a distância na média móvel de 20, ela faz com que novas compras não sejam aconselháveis. Não que não possa acontecer, tanto que a gente estava comprado por causa disso aqui, né? Ficou muito tempo parado, de repente a força que viria poderia ser muito grande e o mercado iria disparar. Mas com este sinal, a prudência manda a gente apertar o nosso patamar e assumir um stop pequeno, se for o caso, né? Ou um lucro reduzido, se for o caso. Ficou claro isso aqui, pessoal? Ficou. Então, esse é um erro
que a gente tem que evitar cometer quando estamos longe da média móvel de 20, né? Procurar compras, no caso de uma subida, quando a gente está nesse momento. Então, é melhor a gente comprar próximo das médias, quando a confirmação vem, né? Então, o melhor trade ali seria o quê? Ser estopado e entrar vendido até a média móvel de 20. Esse era o melhor trade, né? E seria um bom trade, né? Se você for pegar daqui até a saída, olha lá, 20 pontos mais ou menos, né? Seria um bom trade de muita qualidade, na verdade, né? Vários candles de queda. Entendido? Bom, e aí nós tivemos uma queda muito forte, né? Uma queda muito forte, chegando na média móvel de 200, já com a média de 8 voltando para baixo, né? Então, quer dizer, o mercado demonstrou uma força direcional muito grande. Veja que ele não hesitou em nenhum candle praticamente, né? Ele fez a queda seguidamente, tá? Sem testar nem nada, média nenhuma, nem nada, né? Nesse caso aqui, eu já entrei vendido. Eu já comecei a entrar vendido. A partir daqui, tivemos esse teste na média de 8. Muito bem. Tivemos mais uma sombra na média de 8. E aqui nós temos mais uma vez, ó, uma dupla sombra superior, né? Uma dupla sombra superior, que como aqui, é um sinal de queda, né? E eu continuei vendido. Depois tivemos este candlezinho aqui, né? Esse aqui se tornou um candle verde ignorado. Ele ficou na primeira terça parte desse candle aqui, né? Candlezinho verde ignorado. Inclusive eu estava alavancando aqui. E parecia que a gente iria para mínima do dia, né? Tudo levava a crer que o mercado estava vindo para cá de novo, ó. Então a minha saída estava por aqui assim. Chegou uma vez, chegou duas vezes, vinha com força, de repente parou aqui, tivemos este candle aqui, mas olha só, a média móvel de 8 está se aproximando. Aí a gente tem duas sombras em cima dela e uma nova queda, né? Na verdade, eu estava saindo e saindo aqui, tipo, comecei a sair os valores, né, que eu tinha, comecei a sair nessa nova mínima. Só que aí, o que aconteceu? Eu fui pego por esse candle verde aqui, ó. Tomei um susto com esse candle, né? De repente, ele surgiu do nada, e aí eu estava com o meu stop aqui em cima, porque o mental stop estava movendo. E aí eu falei assim, caramba, o negócio já ficou feio, né? Porque foi uma tomada muito forte. E aí eu falei assim, isso aqui tá com cara de candle de reversão, como a gente teve aqui, né? Então, esse aqui é um GBR, um Green Bar Reversal, né? Uma barra de reversão verde, inclusive trabalhando acima da média móvel D8, né? E aí, eu dei sorte, na verdade, né? Porque eu movi o meu stop para a média móvel de 200 e eu falei assim, eu acho que eu vou sair mais ou menos aqui, se isso voltar na metade deste candle verde aqui, né? De repente a gente fez um green bar, um red bar reversal, né? Uma barra verde de reversão em cima da média móvel de 20. Eu falei, bom, o mercado de repente está querendo aguentar, estou de olho nisso aqui. Fizemos e a gente veio aqui, ó. Quando este candle aqui parou na média móvel, parou no mesmo patamar, eu falei, não deu, né? Não deu, vai fazer igual isso aqui, ó. Vai dar um falso rompimento. A média móvel de 20 está relativamente longe. Eu vou sair e eu acho que isso vai reverter, né? Na hora que eu saí, que ele começou a reverter, eu já entrei comprado. E aí a gente tem um novo candle de ignição, né? A gente finalizou esse movimento. E este candle aqui apagou todo o vermelho. Simplesmente apagou todo o vermelho. Não há dúvida disso, né, pessoal? Então, a gente tem abaixo da média móvel de 200,
A gente tem esses vermelhos aqui. E aí, em um candle, a gente apagou todo o vermelho e fechou em cima da média móvel de 200. Eu entrei comprado. Aqui eu comecei a alavancar. Fizemos uma nova máxima. Aqui eu fiz mais uma alavancagem e saí neste candle aqui, né? Então, 1, 2, 3 pushes, eu saí. O mercado foi até adiante, né? Fez mais um candle aqui e foi adiante. Mas eu decidi sair no terceiro push de alta, tá? Já comecei a sair aqui. Principalmente porque nós já tínhamos sido pegos aqui. Vou parar tudo aqui, né? Eu já havia sido pego por isso aqui. Eu estava com uma posição muito boa já aqui. Então, quer dizer, se de repente eu sou pego de novo por isso aqui, eu iria estragar todo o movimento que eu fiz de queda e de alta, né, de recuperação e tudo mais, eu iria estragar. E tem um outro fator, né? O melhor momento para você sair é num candle que está de acordo com o movimento que você está seguindo. Então, a gente resolveu sair, eu resolvi sair no candle que dava suporte, né? Porque se eu tenho esse candle aqui, ó, esse candle verde aqui, ele está dando suporte ao meu movimento. Então, eu aproveitando o impulso desse candle, eu comecei a sair aqui. Tá? Então, mais um trade que foi muito bem executado, né? Foi muito bem executado. Eu acho que a gente tem que se parabenizar pelo que fez de certo e o que fez de errado. Aqui foi interessante, né? Porque foi uma armadilha em relação à máxima anterior lá. Imediatamente na máxima anterior, o mercado tomou, fez um bear 180, seria um lindo trade até a média de 200. Na verdade, até a média de 20, né? Que estava em cima da média de 200. Vamos ver qual é o tamanho disso aqui. Olha lá, 20 pontos, né? 20 pontos. Teria sido um belo trade até a média de 200, finalizado aqui nesse candle, ó, com sobras, né? Porque a gente seria conservador, né? Sairia em cima da média aqui, não iria esperar a média de 20, né? E, assim, é o resumo do que foi os movimentos. Entenderam o que aconteceu aqui na queda e na retomada? Entendeu? Agora eu entendi. Então, assim, o movimento aqui foi bem similar a esse aqui, né? Bem similar. Nós temos o GBR, o Green Bar Reverse, só que a gente não está mais em cima da mínima, né? A gente está na área de atuação aqui, ó. Ó o Green Bar Reverse aqui, o GBR aqui. Só que eu dei sorte, né? Ele veio aqui, eu saí aqui na eliminação dele, né? E já entrei, por quê? Porque eu estava analisando que isso aqui seria igual a isso. E foi exatamente a mesma coisa, né? Tivemos o candle até a média de 200, olha lá, igualzinho. Entrei e continuei. E saí mais ou menos no patamar onde eu fui pego anteriormente, né? Veja que depois deu esse pin bar aqui, dá um pouco de medo até, né? Medo de você continuar comprado aqui. Eu não sei, até que eu sou meio corajoso, vocês já viram, né? Mas eu já fiquei com medo disso aqui. Saí nessa sombra aqui, ó, e feliz da vida, né? Tá ótimo. Recuperei tudo e deixei um troco ainda, né? Para pagar o iFood hoje. O iFood. Para pedir a pizza, daqui a pouco eu vou pedir uma pizza. Para comemorar a semana em que eu consegui, mais uma semana, fechar todos os dias positivos. Né? Parabéns. A gente está com resultado nessa conta muito bom, percentualmente falando, né? O saldo dela aqui. Olha lá, são 57% de resultado em 16 dias. Não são todos os dias de operação, né? Não, sim. Mas percebam outra coisa, gente. É importantíssima. Hoje eu corri um risco que não se pode correr. Né? Eu fiquei com 13%.
de saldo perdedor. Tá? 13% de saldo perdedor. Então, é um risco absurdo. Né? É um risco absurdo. Ninguém pode cometer esse risco. Nem eu. Né? Ninguém pode passar por uma situação dessa. Porque você pode se desestruturar financeiramente, sua conta, pode se estruturar psicologicamente, e é muito difícil você conseguir reverter um negócio desse. Né? Você tem que realmente ter movimentos que permitam você conseguir alavancando, e eu dei sorte de aparecer esse movimento de tarde, né? Mas a gente tem visto que o mercado tem ficado direcional, né? Antes da abertura, depois de um tempo da abertura de tarde, ele tem feito movimentos direcionais e tem dado para pegar. Isso é que tem feito essa recuperação dos últimos 2 dias. Mas tem que se operar de uma forma mais conservadora, sim. Né? Vejam que machuca, né? Machuca e machuca muito o Zatec, né? O Nasdaq. E eu fico pensando, se a gente for levar isso pro DAX, né? Que é em euro, ou pro SP500, né? Então, é muito melhor realmente você pegar movimentos com uma forma mais conservadora, mesmo que às vezes você vá levar mais stops, por exemplo, né, como a gente viu ali, ou vai abraçar um lucro menor, mas você não vai experimentar um drawdown muito grande. Né? Então, esse drawdown a gente tem que evitar. Isso é um nível de qualidade que a gente tem que ter. Então, se você está tendo drawdowns muito grandes, como eu estou tendo, não está bom. Tá? O nível de qualidade está muito baixo e não importa se você está tendo resultado positivo. Não é assim que a gente trada, não é assim que funciona. A gente tem que fazer as coisas da forma correta, da forma lógica, com responsabilidade. Né? Então, eu não sou o melhor trader do mundo, também não sou o pior. Eu não sou um cara que fico mascarando as coisas, né? Então, como todo ser humano, como todo trader, eu também cometo meus erros e eu faço questão de demonstrar quais são esses erros, porque é com eles que a gente vai aprender e vai crescer. E a gente vai cometer erros o tempo todo, não tem jeito. Só que a gente pode evitar, né? Então, a gente tem que evitar treinar nosso olho para ver as coisas de forma muito mais lógica. Então, acredito que segunda-feira a gente já vai ter uma forma melhor de operar. Né? Eu me comprometo em segunda-feira vai dar, terça... Não, segunda-feira vai dar para operar. Né? Então, eu acredito que eu vou operar até mais cedo, ver se a gente pega um movimento melhor, tá? Tipo, sei lá, 10 horas da manhã, em vez da abertura, porque eu vou ter que sair na parte da tarde, para que a gente possa fazer trades com mais consistência, né? Com movimentos mais interessantes do que o que eu andei fazendo aí. Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida aí para a gente discutir? Não, para mim ficou claro, Márcio, os erros de hoje. Alex terminou no prejuízo, foi copiar o professor, se deu mal. Eu tenho uma dúvida. Aquela sombra dupla ali, lá em cima, não é parecido com aquela foto que eu te mandei? Esse aqui? E aquela minha dúvida entre o retorno e a média móvel de 8. Sim, mas a situação é totalmente diferente, né? Porque aquela sua foto estava aqui, ó. Sim. Que é onde a gente está aqui, tá vendo? Uhum. Então, a sombra dupla aqui, ela está mostrando para a gente uma situação de queda, apoiada pela média móvel de 8. Aqui é diferente. Aqui ele está mostrando uma situação de reversão. Uhum. Aquela lá era mais ou menos isso aqui, não era? Era. Eu vou voltar aqui. Foi de ontem isso? Não, eu acho que foi dia... Deixa eu ver aqui. Aqui não. Dia 14. Então, peraí, estamos chegando. Olha lá. Tá vendo? Essas sombras aqui são sombras apoiadas pela média de 8, que eu falei, o teste final. Inclusive, no dia eu falei isso aqui, né? Ó, se isso aqui falhar, eu já vou começar a pensar em estopar. Né? Porque eu estava vendido desde aqui, né?
Aí, de repente, veio esse pin bar descendente, e aí, de repente, ele confirmou e foi embora, né? Então, neste caso aqui, né? Agora, aqui aconteceu aquilo, ó. E, de repente, eu fui pego ali, né? Não sei como é que foi isso aqui. Eu tava, o quê? Ah, foi aquele dia até a gente explicou, né? Que deu topo duplo igualzinho, ó. Depois veio um candle e tomou tudo de volta aqui, de força. E daqui a pouco veio outro candle e confirmou, né? A nova máxima, e aí ele desabou. Mas, assim, apesar da tentativa, né? Mais uma vez um topo com sombras duplas superiores é sempre um certo risco que a gente corre. É sempre um certo risco se a gente continuar comprado, né? Veja que o movimento foi bem similar, né? Veio aqui, não segurou na abertura e desabou. Assim, esse caso aqui é similar ao que aconteceu hoje, né? É similar ao que aconteceu hoje. Depois da queda, ele fez um teste na média de 8. Aqui, ó. Teste na média de 8, deixou sombra superior e depois caiu. Né? Entendido? Entendi. Né? A boleta aqui que vai ter várias... Uma das funções da boleta vai ser impedir que a gente consiga exceder, né, a perda máxima do dia. 10% ou 5%, né? 10% de máxima do dia. A gente vai ter opção por trade também, por cada operação. Vai ter a opção de automaticamente ele já fazer, eu colocar aqui, botei 0,10, comprei, automaticamente já boto o stop no percentual que eu quero. Né? E vamos fazer, essas boletas vão ajudar a gente a gerenciar melhor o nosso trade. Né? Claro, vixe, essa é uma ajuda e tanto, hein? Esse tipo de coisa a gente é legal. Inclusive até a gente configurar para ele impedir que a gente mesmo se sabote. Né? Você configurou ali, ele vai travar e acabou. Chegou naquele patamar, acabou o seu dia, ele vai travar e já era. Né? Vai impedir que você continue destruindo a sua conta. Né? E isso vale para mim também, mesmo que eu consiga, eu tenha a experiência de recuperar, né, ao longo do tempo, isso não pode acontecer. Por isso que a gente está desenvolvendo, né, essa boleta da Momento aí, para que nenhum dos nossos traders faça esse tipo de coisa. Mas a gente está muito apegado, a gente fica muito apegado à ideia de acertar, né? E a ideia de tomar uma decisão e se apegar a essa decisão, né? E às vezes no M5, no day trade, na verdade, a gente tem que ter muita velocidade, né, de decisão. A gente tem que ter a velocidade de tomar uma decisão e sair. Quando você tem uma pergunta, né? Quando você tem essa alta e lateraliza e rompe a tendência, é subir pelo menos metade da primeira alta. Quando você tem essa alta e lateraliza e rompe a tendência, subir pelo menos metade da primeira alta. Na verdade, os pushes, eles tendem a ser similares em tamanho. Né? Quando você tem um push e tem uma parada, a tendência é você ter, tipo aqui, ó. Então, nós temos aqui a queda que começou aqui, temos uma parada na média móvel de 200. Então, nós tivemos aqui, oh, meu Deus. Legal, eu consigo? Nós temos 60, quantos pontos ali? 70, 20. Não, mais, né? 30 pontos, né? E aí depois nós tivemos mais ou menos 30 pontos, né?
É isso aí? Confere? Isso aí, né? 3.104 pontos, 30 pontos. Então, ó, veja que um push foi muito parecido com o outro, né? Ó. Tivemos aqui e depois nós tivemos aqui, tá? Essa questão de mínimo, né? Ou não, é relativo, mas a experiência tem demonstrado que geralmente fica uma quantidade muito parecida de pontos. Se obviamente, o mercado confirmar, né, o movimento direcional. Mas também não é isso que vai movimentar. Agora, a nossa noção de até onde ir, né? A gente tem aí suporte e resistência, né? Que a gente tem que levar em consideração como realmente objetivos e stop. Hoje não funcionou tão bem, né? Olha lá. Né? Primeiro, né? O 6800, que é um patamar muito interessante, né? O mercado busca esse patamar. Ó, onde ele estava. Nós não chegamos lá, né? Ó, tinha tudo para chegar. E o mercado atuou, algum player, né? Está atuando 10 pontos acima, né? 10 pontos acima. É interessante ver isso aqui. E depois ele atuou 10 pontos acima, mais ou menos, né? Olha lá. 10 pontos acima do patamar em que ele tinha atuado anteriormente, que os players atuaram anteriormente. Não tem como você saber disso, né? Não tem como você saber disso. Mas tem como você perceber os sinais de reversão, como é esse aqui, né? Como foi esse aqui. Um green bar reversal aqui, uma barra de reversão verde. Depois tivemos uma barra de ignição e a ida de volta para a máxima do dia. Beleza? Então, pessoal, acho que é isso por hoje, né? Fizemos aí 9 horas já, hora da pizza, já estou morrendo de fome. Tranquilos? Yeah? Então, tô ouvindo mais vocês, se eu cair, se morreu aí, se morri. Eu tô aqui. Gente, vou pedir agora minha pizza no iFood. Bom fim de semana. Segunda-feira estamos juntos de novo. Qualquer dúvida, me escreve. Manda mensagem. Quem não viu, eu vou tá gravado aqui, eu vou passar o link pro pessoal lá. Hasta la vista.